Sejam bem-vindos. O programa Autarquia em Sua Casa está hoje no Concelho de Estarreja, na freguesia da Avanca, à conversa com o Sr. Presidente da Junta, o Sr. José Artur. Muito bom dia, Sr. Presidente da Junta. Muito obrigado por ter recebido a Norte TV aqui na sua freguesia, na freguesia da Avanca. Bom dia, nós aqui agradecemos a vossa vinda à Avanca, porque é sempre bom nós podermos receber e transmitir o que a Avanca tem de bom e, em particular, sendo uma freguesia semi-urbana, já tem 40 anos de vila e por isso torna-se sempre agradável mostrarmos aquilo que temos de bom e também de menos bom, que esperamos recuperar. Começa então esta nossa conversa de hoje por lhe pedir uma breve descrição aqui da sua freguesia. A nossa freguesia, pertencendo ao Concelho de Estarreja, datamos de 1836 as primeiras atas das freguesias, que ainda eram freguesias da paróquia, mas remonta o nome ao século X. É a freguesia em área a maior do Concelho de Estarreja, é a segunda em população e foi, além da parte industrial, que é forte, foi e continua a ser, também é bastante agrícola. Foi uma terra de casas brazonadas, que chegaram a ter cerca de 16 casas brazonadas, ainda hoje algumas se encontram recuperadas. Tivemos a felicidade de viver em Avanca o professor Dr. Egas Muniz, onde deixou a sua casa, o ex-casa Museu Egas Muniz, que é sempre um ex-libris, visto que foi o primeiro Nobel da Medicina, em 1949. Mantém-se algumas empresas de referência, como a Nestlé, a Dica, a JC Coimbra, a Joviflex, entre outras, não esquecendo que estamos próximos e parte do parque Ecoparque Industrial de Estarreja está na freguesia da Avanca. Sr. Presidente, em que local é que estamos aqui da sua freguesia, para quem não conhece? Este local é conhecido pelo lugar de Arqué, hoje Rua de Arqué, teve várias melhoramentos, entre eles temos aqui a passagem superior sobre o caminho de ferro, que quando do fecho das passagens de nível se localizou aqui e estamos no moinho de Arqué, propriamente dito, que foi expropriado pela RFR quando dessa passagem, e este local aqui estava abandonado, tratava-se de umas ruínas muito fortes do moinho, que depois, com a vontade da Junta de Freguesia e os moradores aqui da região, da zona, se fez a reconstrução que hoje está aqui à vista de todos e que vai ser um ex-libris no aspecto pedagógico e de memória futura. Foi do passado e será para o futuro este moinho. E por isso estamos no lugar de Arqué. Quando é que foi inaugurado este moinho? Aproveitamos a oportunidade para fazer a inauguração, porque as inaugurações são sempre um momento, enfim, não é de um fim, é de um princípio, porque além das inaugurações depois tem que se manter as condições para qual foram criadas. Aproveitamos a oportunidade de ser em março deste ano, por isso de 2013, inserido nas comemorações dos 40 anos de elevação da Avanca à Vila. E há visitas escolares aqui, já começaram a fazer visitas escolares aqui ao moinho? Que tipo de atividades é que já se começaram a fazer ou ainda se irão programar? O moinho está aberto a toda a comunidade, como sempre esteve. A comunidade escolar ainda não veio cá, porque felizmente a Avanca tem mais, e tem o da Quinta do Marinheiro, que pertence à Casa Museu Egas Muniz, que é da responsabilidade da Câmara, que tem um protocolo com a Confraria da Broa da Avanca, onde se faz lá as visitas escolares, porque tem depois outras zonas. Esta já tem tido várias visitas, desde autocaravanas, desde o público em geral, desde eventos que se têm feito cá, porque além do moinho tem a zona de apoio, com o seu forno e a sua lareira, onde já se fez broa, onde já se fizeram rojões, onde se tem feito algumas atividades lúdicas, e é por isso que ele cá está, e está aberto a toda a população de Avanca e a toda a comunidade em geral, seja de que ponto seja do país. Está aberto em que dias? Neste momento está-se a programar um regulamento e a fazer um protocolo com os amigos do moinho para que isso seja feito. Não, desde que seja solicitada à Junta de Freguesia ou aos amigos do moinho,
ele estará sempre aberto e à disposição das pessoas que o desejarem. Sr. Presidente, como é que vai ficar a situação da sua freguesia em relação ao novo mapa autárquico? A sua freguesia vai ser agregada ou vai permanecer como está? Enfim, esse é um problema na realidade que este governo não teve sensibilidade para gerir. A Vanca mantém-se tal e qual como está, não é agregada nem agrega qualquer freguesia, por isso continua com o seu território devidamente limitado e com a sua autonomia. Não é que a lei da reforma administrativa, desde que apareceu o documento verde até à lei 22 e agora a 13 deste ano com as competências e o financiamento, na realidade as freguesias são muito maltratadas quando são o poder mais próximo da população e que mais trabalha para a população a baixo custo. Além da boa gestão, é por carolice quase que tudo se faz e que estamos sempre disponíveis a uma população que, por melhor que esteja, há sempre mais a fazer. E isso é que me magoa. É que nunca terminamos uma obra. Há sempre novas oportunidades de fazer mais e melhor. Infelizmente, não temos as competências necessárias, nem ao mesmo tempo temos meios económicos para o fazer, visto que todas as competências, normalmente, além das que estão programadas, mas que não há dinheiro para as fazer, depende dos municípios. Por isso as câmaras municipais é que têm praticamente toda a tutela sobre as freguesias, havendo um trabalho de cooperação, que há 12 anos, quase 12 anos, que estou à frente deste executivo da Junta de Freguesia, embora de cores diferentes da Câmara, sempre fomos apoiados e trabalhamos com a cooperação possível, sabendo que nunca estaremos satisfeitos. Mau grado quando um Presidente de Junta diz que está satisfeito e que tem tudo feito. Isso é sinal que ou não pretende fazer nada, ou tem poucas ambições e poucos projetos. Eu costumo dizer que sonhar ainda não se paga e por isso os sonhos são sempre grandes e que se não se realizam na sua totalidade, há sempre algo que se faz e que é positivo para a freguesia. Quando chegar ao fim do mandato, vou de consciência tranquila, porque tudo fiz para melhorar todas as condições da população da Vanca e dar uma imagem à Vanca do qual todos nós nos orgulhamos. E por isso, sabendo que há muito para fazer, isso me preocupa, porque o que está feito. Em tempo útil, mais bem feito, menos bem feito, o que está feito vê-se e podemos um dia mais tarde corrigir algo que não esteja tão bem. Agora eu preocupo muita coisa que ainda há a fazer. Por isso ainda temos muitas ruas por asfaltar, está-se a concluir agora toda uma fase de saneamento e de água praticamente está em toda a população. Esperamos até ao fim de 2014 termos a maior parte da rede de saneamento concluída, hoje pertencente à ADRA, o protocolo firmado aponta nesse sentido. Sabemos as dificuldades económicas que existem a nível do país e por isso todos nós somos atingidos por isso. No entanto, espero que a nova equipa que venha a substituir continue a pugnar por fazer mais e melhor, porque eu ficarei contente se daqui por alguns anos possa ver a dizer, afinal, quem me seguiu fez mais e melhor do que eu. Ficarei também contente por isso. Sr. Presidente, mas já respondeu então a uma das perguntas que lhe ia fazer a seguir, que é, então, em que mandato é que está? Então? Eu estou no terceiro mandato. Portanto, no fim de um ciclo, é isso? É um fim de um ciclo, de qualquer das formas. Porque já não se irá poder candidatar, para quem não sabe desta nova lei, não é? Infelizmente esta lei só veio para os autarcas das câmaras municipais e das freguesias, quando devia ser. Diz isso porque não concorda, é isso? Com esta nova lei? Eu concordo porque acho que também na realidade há sempre novas ideias. Isto é uma posição muito pessoal. Há sempre outras pessoas que podem vir a modificar as coisas por ser novas, por vir com outro entusiasmo, visto que 12 anos, quando não se tem competências suficientes e dinheiro para acompanhar essas competências, também começa a ser uma frustração. É nós andarmos a lutar por uma obra, por exemplo, 12 anos e não conseguir fazer.
E isso deve-se renovar. Agora o que eu penso é que se é para os políticos das autarquias, também devia ser para os do Governo e do Estado, isto é, os 12 anos deviam ser para todos e não só para os considerados de menor importância, quando eu às vezes, na forma de brincadeira, costumo dizer que devia-se começar por Presidente de Junta para se perceber o que é uma comunidade e o que é viver em dificuldades e querer fazer as coisas com pouco dinheiro e fazerem-se. Porque fazer com dinheiro é fácil, fazer sem dinheiro é muito mais difícil e nesse aspecto acho que, e mantenho a minha opinião pessoal, 3 mandatos é suficiente, embora reconheça que também não é verdade, visto que o povo é que deve eleger. Os partidos nisso têm culpa e sabemos de antemão que a parte política está desacreditada por isso, porque é um núcleo fechado, criam, e passa a expressão, as suas seitas e que depois não deixam entrar mais ninguém por mais valor que tenham. E por isso a cidadania é uma coisa que me leva a continuar a lutar. Ainda hoje sou independente, sei que os partidos têm que existir se houver militantes, mas ainda continuo a privilegiar a minha independência, mas não deixo de ser responsável na cidadania. E por isso é que me dedico às causas públicas, não só neste caso à autarquia e a outros atos políticos, mas também ao ativismo, seja cultural ou desportivo, bem como à rede social, que é uma coisa hoje que a todos nós nos deve preocupar e lutar para que essa chaga diminua o mais rápido possível. Falar em rede social, já agora, que apoios sociais dá a Junta neste momento? Que instituições de solidariedade social tem? Nós atualmente privilegiamos a habitação social, não temos muitas, mas neste momento temos 2 fogos T1, temos 3 fogos T2 e temos agora mais 4 fogos que já foram inaugurados, vão abrir concurso para candidaturas para rendas sociais. Além disso, temos uma loja social onde as pessoas podem ir buscar vários artigos, desde brinquedos, roupas em particular e algumas épocas do ano alguma alimentação. Damos apoio no aspecto de preenchimento de todas as candidaturas, privilegiamos o trabalho na Junta, principalmente na zona de limpezas, a pessoas que estejam inscritas no IFP, que sejam da Vanca. Temos, por exemplo, a comunidade cigana a trabalhar já há cerca de 10 anos na Junta, por isso, através dos programas com o IFP, e apoiamos em pequenos donativos e apoiamos a rede social, como a Conferência São Vicente de Paulo, a ASE, que é a Associação de Solidariedade Estarregense, e as IPSS, dentro do que nos é possível. Neste momento, no aspecto económico, apanhamos muito pouco, porque como estamos a construir e a fazer um investimento para cima de 200 mil euros em habitação social, temos que ver disso. Temos algumas fontes de rendimento dessas rendas sociais para investir na rede social e por isso é o que nos podemos hoje proporcionar e acompanhar os casos mais graves e reencaminhando para as instituições que estão vocacionadas por isso, seja para as camadas jovens, seja mais idosos, seja inclusive para os centros médicos e hospitais. Fazemos um apoio, não tanto quanto gostaríamos, porque não temos pessoal nem em quantidade, nem qualificado para isso. Somos nós que nos dividimos e a isso tenho sempre uma palavra de gratidão para todos os elementos do Executivo que me têm acompanhado, bem como a funcionária atual que temos, que é uma técnica superior, que muito se dedica a esta causa. E depois já há os apoios indiretos, como por exemplo apoiar o artesanato, as feiras de artesanato, os eventos, workshops, fazemos muitos workshops, fazemos sensibilização, fazemos o levantamento das pessoas idosas que vivem sozinhas, fazemos o acompanhamento que nos é possível. Mas na realidade temos muito pouco e reconhecemos que é muito pouco para as necessidades de hoje, mas não podemos ir mais além. Acompanhamento a desempregados ou, neste caso, há algum acompanhamento a famílias desempregados que lhe pedem, que lhes peçam apoio na busca de emprego? Sim, há pouco tivemos um workshop chamado Desemprego para
sensibilizar as pessoas como devem apresentar as suas candidaturas, apresentar os seus currículos, como é que devem falar perante os possíveis empregadores. Temos sempre a informação quando há novas empresas a pedir pessoas para determinados tipos de trabalhos, divulgamos, porque nós fazemos as presenças quinzenais do IFP e temos sempre essa preocupação, sabendo de antemão que hoje é muito difícil, mas fazemos sempre tudo a quem nos procura, pelo menos um apoio moral e conseguir que as pessoas sintam que não estão sozinhas e que não estão desamparadas. Nós participamos com o Tribunal de Baixo Voga para a reintegração, quando querem pagar multas, estamos sempre disponíveis para isso, também é uma forma que entendemos que é uma ajuda e tentamos, durante o período que eles estão ao serviço da Junta, que sejam reeducados e que aprendam a não cometer os mesmos erros, que é sempre difícil. Como às vezes podemos apoiar pontualmente pessoas que não têm dinheiro para pagar a água, que não têm para pagar a luz. Tentamos saber qual é a situação familiar e por isso são pequenos apoios, mas que para nós são grandes porque não temos hipótese de fazer mais. Sr. Presidente, tem uma elevada taxa de desemprego aqui na sua freguesia, nota isso atualmente? Nós neste momento temos cerca de 250 empregados a fazer as suas presenças quinzenais, entre 250 a 300. Consideramos para uma população de 7.000 que não será muito forte, mas mesmo assim achamos sempre elevado. Um desempregado para nós é sempre uma preocupação, porque isso depois traz-nos outros problemas, acarreta-nos outros problemas na sociedade, como é normal na sua vivência. Em relação à saúde, como é que a população da sua freguesia está servida? Tem centro de saúde? Temos um centro de saúde que esperamos em breve que sejam melhoradas as condições e possivelmente até uma ampliação. Sabemos que há falta de médicos, como em todo lado, devemos ter pelo menos mais um médico, mas tudo andamos a fazer para que podamos recuperar. Mas como deve compreender, a Junta de Freguesia não tem um poder direto sobre isso. Alertamos as entidades e procuramos junto das entidades vir a colmatar essas falhas. Em relação à situação de criminalidade que se tem instalado um pouco por todo o país, também devido se calhar à atual crise em que nos encontramos, nota que também na sua freguesia também tem havido situações de pequenos furtos, outras situações de pequenos crimes. Isso é transversal à sociedade de hoje, infelizmente. Nós mesmo, com uma comunidade cigana bastante grande, que temos 2 comunidades ciganas, e hoje, quando acontece alguma coisa, é sempre a comunidade cigana, o que não corresponde à verdade, ela tem diminuído. Os pequenos furtos continuam a existir, mas nada para já de alarmante, e no aspecto de violência doméstica, de maus tratos aos jovens, aparece um ou outro caso isolado, mas são acompanhados. Infelizmente, não temos uma perspectiva muito negativa sobre isso. A sociedade vai se entendendo, vai partilhando e a partilha de todos tem conseguido que isso não seja uma coisa alarmante. Mas há postos da GNR aqui na freguesia, como é que é feito o patrulhamento aqui na zona? Nós temos cá um posto da GNR que andamos sempre a pugnar, como é evidente, por mais efetivos que nem sempre é conseguido. O efetivo não é o que está previsto para o posto, de vez em quando aparece o reforço, principalmente com estagiários, mas consideramos insuficiente, mas é o que é possível e hoje eu entendo que todos temos que partilhar os sacrifícios e temos que aceitar essa regra. E se a sociedade tivesse uma cultura que a permitisse ter um comportamento respeitável e digno, como devia ser de esperar, não precisávamos da GNR. Infelizmente é um mal necessário e que mesmo assim não é suficiente para combater todos os pontos que nós gostaríamos de ter. Sr. Presidente, falando agora de coisas melhores, para que sítio é que vamos agora da sua freguesia, para conhecermos? Nós agora podemos passar pela zona da habitação social, para vocês terem uma ideia do que eu acabei de falar, e depois, se der uma outra oportunidade, podemos levar a um sítio ou 2 de lazer,
porque também os temos e recuperamos casos que era de uma cultura, que era o caso das fontes naturais, e é o caso dos lavadores, onde, infelizmente, por um lado, felizmente por outro, porque é bonito ver que as pessoas já recorrem novamente aos lavadores para lavar as suas roupas e que foram recuperados e que são locais também agradáveis. Visto que arruamentos, prédios novos, casas brazonadas, casa-museu, o jardim do Centro Cívico da Vanca e outras, eu digo que é normal e mau grado se uma freguesia com a nossa dimensão, com a nossa história, não tivesse esses lugares devidamente arranjados e aprazíveis para as pessoas passearem. Vamos então para este local escolhido pelo Sr. Presidente da Junta de Freguesia. Regressamos então com o Sr. Presidente da Junta da Freguesia da Vanca. Sr. Presidente, recorde-nos então em que local é que estamos da sua freguesia. Este local é conhecido pelo local da Gareta. Era um local que também esteve muitos anos abandonado. Depois, com a urbanização que se vê ali da frente, veio a requerer que se fizesse algumas intervenções. A Câmara, na realidade, conseguiu fazer o arruamento e o asfaltamento do mesmo. Não tem melhores condições porque não havia vontade nem dos moradores nem possibilidades económicas da Câmara de fazer melhor, mas ficou muito bom. E com a abertura da A29, a área expropriada da A29, nós tratámos-la, pelo menos limpamos-la, jardinamos uma parte e temos aqui a zona das habitações sociais. Foi aqui que começou as habitações sociais, que eram de fraca qualidade e algumas até em madeira, no meio de lixo, de silvado. Pusemos mãos à obra e conseguimos aqui recuperar as habitações. Uma delas passou a um T2 com condições, com casa de banho, com uma boa cozinha, com os quartos muito bons. E depois fizeram-se 2 T1s, porque entendemos que há famílias com T1 é mais que suficiente, que são constituídas por um bom quarto, uma boa casa de banho e uma cozinha-sala, onde as pessoas podem fazer as suas refeições, além de as confeccionar, poderem ser servidas. E arranjamos a zona envolvente ajardinando. É uma zona extremamente bonita, além do rio, além da proximidade da floresta. É um passo onde as pessoas se sentem bem. E tivemos sempre a preocupação, porque também não tínhamos outras condições, mas a preocupação de não fazer guetos, distribuir a habitação social por espaços diferentes, para as pessoas se sentirem bem e não se sentirem excluídas e abandonadas. E esse é um esforço que nós fazemos, porque entendemos que as pessoas têm que ter dignidade na sua vida e nós tentamos proporcionar o que está ao nosso alcance e de acordo com a vontade delas. Temos aqui rendas simbólicas, rendas de 20 euros, ainda pagamos água e luz, ajudamos, por isso tem a ver com o rendimento e com as características de cada agregado familiar. Para além destas habitações sociais, há outra em outros locais, ou há outras em outros locais da sua freguesia? Antes de virmos para cá, verificaram 2 mais antigas, que são antigas, que enfim foi uma doação à Junta de Freguesia que nós recuperamos. Infelizmente o proprietário faleceu prematuramente e que nós mantemos a sua manutenção e ocupadas com famílias carenciadas, e o bloco residencial novo, que é o mais concentrado, que são 4 habitações dentro do mesmo bloco, que vão ser agora postas a concurso para serem ocupadas, e estamos a evitar esforços de angariar verbas para fazer a zona de apoio para rumos das respectivas habitações. Está inserida numa área de cerca de 1.500 metros quadrados, o que permite, se as pessoas assim o entenderem, cultivarem, ter as suas pequenas hortas junto à sua habitação. Para além destas obras, que obras mais ou que obra destaca destes anos, enquanto Presidente da Junta? É difícil porque, para mim,
qualquer obra é importante, desde que seja em prol do cidadão. Seja tapar um buraco, seja pavimentar uma rua, seja pôr uma lâmpada, seja limpar as zonas envolventes, essas zonas, todas elas são importantes. Ainda no último relatório da Câmara, quando da aprovação das contas do ano 2012, o Presidente da Câmara salientou que foi na freguesia que a Câmara investiu mais. É um facto que investiram muito. Também tem que compreender que a freguesia maior a seguir à sede do Conselho e que mesmo assim ainda há muito a fazer. Sabemos que o tempo corre depressa demais, que queríamos ver as coisas mais adiantadas e executadas, porque ainda temos várias ruas de acesso a moradias, por isso a habitações, por asfaltar. Precisamos de recuperar algumas, já não falando na área florestal, que para uma boa proteção devia haver algum cuidado, nem que fosse uma parceria com os proprietários a fazer a limpeza dos aceiros e dos respectivos caminhos para todas as eventualidades, além de proteger, poder-se ser mais fácil. E por isso, todas as obras são importantes, porque a freguesia não é dona das obras todas. As obras das vias, como toda a gente sabe, pertencem às câmaras municipais, as IPSS às instituições que as promovem, e isso a Vanca tem, e tem um padre extremamente dinâmico, o padre Zé Henriques, que além do lar atual, creche, que tem à volta de 7 valências no edifício existente, está a concluir agora outro investimento de ordem de 4,5 milhões só na parte civil, isto é, no edifício, porque agora é preciso mobilá-lo e depois criar as condições para o fazer. A Câmara tem investido na Casa Museu Egas Muniz para a sua preservação e melhoramento e continua, e por isso a Vanca tem ainda hoje carências que podemos dar-lhe importância individual que cada um queira dar, mas ainda temos algumas carências de algumas obras que algumas carecem de pouco dinheiro, sabemos que outras carecem de mais dinheiro. O que será mais importante então fazer no futuro, na sua opinião? A minha opinião, primeiro, é tratar dos cidadãos. Estamos numa época difícil no aspecto social e por isso acho que a primeira coisa é dar boas condições às pessoas. Isto é, os arruamentos que estão ainda em mau estado deviam ser feitos. Sabemos que o dinheiro comunitário tem vindo apenas para as sedes do Conselho, quando deviam-se também vir para a sede de freguesias e para as freguesias, noutros montantes, tendo alguma expectativa que o Pólis da Ria venha a melhorar a nossa zona ribeirinha, por isso designada Ribeira de Mourão. Pretendíamos requalificar a nossa bacia hídrica, que é vasta e interessante, e por isso temos um projeto que está estimado em 3 milhões de euros de um parque lazer e transferência do mercado para uma zona, dar vida. Não queremos um parque só para dizer que temos um parque, queremos um parque com vida e que seja de multifunções. Esse estudo está feito, a ideia está lançada, agora é preciso trabalhá-la e criar as condições para o fazer e por isso temos alguma expectativa nessa área. Na área social, a Câmara tem um legado do Júlio Neves, de um benemérito, para a habitação social, já adquiriu alguns terrenos, agora com a revisão do PDM estão criadas condições para se avançar com as infraestruturas e poder vir a fazer, além da habitação social, poder haver construção controlada, enfim, será uma opção política dentro dos meios que tiverem e da vontade política que quiserem dar às coisas. E por isso a Vanca continua a crescer e nós sabemos que quanto mais existem coisas, mais coisas são preciso fazer. E depois ter o cuidado de as promover, executá-las e depois fazer a sua manutenção dignamente. E depois, como se costuma dizer, a cereja em cima do bolo será não sei quando, mas que um dia, em alguns sítios, há de ser colocada. Sr. Presidente, para colocá-la é que vamos agora da sua freguesia?
Nós agora, já para sairmos desta parte mais, vamos dizer, que estamos mais sombrios, porque estamos a falar de carências sociais e de uma época extremamente difícil, vou-vos levar a um sítio de lazer, como disse, temos vários, mas vamos levar-vos a uma fonte que foi preservada com muito esforço, visto que ela nasce debaixo da A29, de uma infraestrutura estatal, mas as boas vontades consegui trazê-la até fora e que foi recuperada e que os moradores têm muito orgulho nisso, que fazem a sua manutenção e que nós damos todos o apoio. Vamos lá ver mais um local desses, porque para mostrar a Vanca e falar da Vanca não pode ser em 20 minutos, teria que ser em muito mais tempo, como deve compreender. Eu já tenho uma noção por onde passou, que temos muita coisa para divulgar. E tem a ver também com quem olha para as coisas, olhando para este jardim, cada um está a pensar uma coisa diferente. Para uma casa de habitação pode ter uma ideia diferente. E por isso é apenas um alerta e um chamar de atenção que temos feito o que é possível e é temporal, porque cada tempo há de trazer novos projetos e novas esperanças de vida e novos locais agradáveis e melhores do que temos hoje. Vamos então para este local escolhido por Sr. Presidente da Junta de Freguesia. Estamos de volta com o Sr. Presidente da Junta de Freguesia da Vanca. Sr. Presidente da Junta, estamos então numa fonte aqui da sua freguesia, é isso? É verdade, aqui é designada pelo Falcão, que predomina do nome do lugar, do Falcão. Foi uma luta com a Ascende, os concessionários da autoestrada hoje a 29, começou pelo IC1, e com os desvios e com o nó que pretenderam fazer aqui, ela esteve condenada a desaparecer. No entanto, entendeu-se com os projetistas que o projeto não viesse a afetar a fonte. Não foi recuperada tanto quanto gostaríamos, mas conseguimos preservá-la e que esta manilha que vemos cá atrás de nós consegue nos levar até à fonte primitiva. Depois fizemos o encaminhamento das águas através desta caleira em granito, onde as pessoas hoje servem, e pavimentamos esta zona de acesso. Foi uma luta que demorou algum tempo, para não dizer anos. Felizmente chegou-se a bom porto e os moradores aqui do lugar vão fazendo o tratamento da zona envolvente. Além da limpeza que fazem dentro da fonte, todo este espaço envolvente foi ajardinado por eles, fazem eles a conservação e quando precisam de alguma coisa da Junta de Freguesia, cá estamos nós para apoiar e reparar aquilo que nos diz respeito, e tem sido um lugar extremamente visitado, em que as pessoas gostam de vir e que as análises de água efetuadas pelo Centro de Saúde de Estarreja têm dado sempre de qualidade aceitável, por isso se pode beber. E por isso, inclusive há pessoas que vêm cá com carros e com garrafões, nem sei se para vender até esta água. O que é certo é que é de boa qualidade e recomenda-se o local. Sr. Presidente, falando agora de lazer, a sua freguesia tem algum padroeiro? Padroeiro temos, a Santa Marinha. E alguma festa em honra da padroeira? Há sempre em julho, 18 de julho. Como é que é essa festa? É religiosa, presumo? Tem alguma procissão? Tem a parte religiosa e tem a parte pagã. Depende das comissões, já foi mais forte noutros tempos, hoje menos, porque os tempos mudaram, os hábitos mudaram. Hoje, felizmente, há muitos locais de diversão e de encontro e possibilidade de deslocação para outros locais, o que se torna sempre menos concorrida a padroeira. No entanto, não deixa de não ser a festa maior da vila
e que normalmente todos os avancanenses se orgulham por a manter viva. Sr. Presidente, há algum produto regional aqui típico aqui da sua freguesia? Nós podemos considerar que há sempre produtos regionais em qualquer freguesia. Cada um defende a sua dama. Nós aqui, pela razão de ter sido agrícola, ainda hoje mantém uma área bastante agrícola, temos como pratos principais os rojões, acompanhados com a respectiva broa. Inclusive, já temos uma confraria a caminho dos 9 anos, que é a Confraria da Broa da Vanca, que tem divulgado a broa, e daí vir, desde fazermos a recolha do milho, por isso da sua produção, da sua sementeira, até ir ao forno e termos a boa broa, como temos divulgado a broa por onde vamos e que está a ter alguma aceitação, que culmina com a recuperação dos moinhos para termos uma boa farinha também para a broa. A característica da broa tem a ver com o milho, a sua confecção, mas também a forma de moagem e a sua granometria da farinha. E por isso podemos dizer que hoje é o que mais promovemos, será a nossa broa, acompanhada dos rojões e de outras formas de fazer, o bacalhau com broa, que se faz em todo lado, mas nós temos cá esse prato forte. Pode ser comprada aqui na sua freguesia, essa broa? Pode, principalmente ao fim de semana já temos pontos de venda e temos as pessoas que a produzem, em particular a Senhora Domingas, por encomenda faz a quantidade que se pretende dessa mesma broa. Presidente, antes de terminarmos, queria lhe pedir uma mensagem para deixar à população da sua freguesia ou um agradecimento a alguém em especial. Não, o agradecimento é geral. Acho que nos 12 anos sempre foi bem aceito e por isso é que renovei os meus mandatos e por isso à população em geral, tanto aqueles que votaram na lista em que eu encabeçava, como aos outros, sempre foi bem aceito, não tenho tido dissabores de maior e por isso o meu agradecimento para eles, porque eles tiveram a compreensão de aceitar e compreendem que não é fácil fazer tudo em tempo útil e o que se pretende a todos, satisfazer todos. E por isso é um obrigado. E a segunda mensagem, nunca devemos desistir dos objetivos a que nos propomos e por isso não podemos, como diz o ditado, não se deve tirar a toalha ao chão. Devemos continuar a trabalhar, a estar unidos, a pensar, a contribuir com ideias positivas, porque todas são bem-vindas quando são construtivas e que se não se realizarem hoje, ter a esperança que se realizam amanhã. E espero na conjuntura que estamos a viver, social e económica, que seja ultrapassada da melhor forma e o mais rápido possível, desejando a todos uma longa vida, com muita saúde e alegria de viver, que é uma coisa que por vezes nos falta. Muito obrigada uma vez mais, Sr. Presidente, também assim que nos recebeu aqui na sua freguesia. Muito obrigada e até uma breve oportunidade e que vale a pena o tempo que a gente perde nestas situações, porque será para uma memória futura aquilo que nós pensamos e que amanhã podemos reconhecer que não estávamos totalmente corretos quanto ao pensamento e ao caminho que seguimos. Mas também será bom que isso aconteça, faça que dizemos, há sempre quem faça mais e melhor. Essa é sempre a minha esperança e os meus votos e a minha pedagogia no aspecto que todos somos poucos para fazer um mundo melhor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada também a si que nos acompanhou em mais um programa Autarquia em Sua Casa. Esperamos voltar em mais um programa e numa outra freguesia do nosso país. Até lá então.